Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Cumprimento a mesa em nome do senador Paulo Paim, minhas colegas do Movimento Orgulho Autista, e agradeço até a oportunidade de estar sentada aqui ao lado da Simone, né? Saúde e educação, ao menos a mesa, a gente está aqui juntas mais uma vez. Enfim, não vou me deter em questões legais, porque a doutora Lívia já se adentrou, mas vou começar com alguns pontos para a gente ir construindo aqui nosso comentário, né? Nossas colocações. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela traz no artigo 24, que trata da educação, a parte correta definida com relação à educação fala do direito e fala que assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. E aí, dentro da convenção, ela vem pontuando vários aspectos que é onde eu gostaria de colocar. As adaptações razoáveis, né, o que seria adaptação razoável para uma pessoa com autismo, que tipo de adaptação eles teriam direito na questão da educação, o apoio necessário, medidas de apoio individualizadas, são termos todos que estão dentro da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Na lei Berenice Piana, fala da questão da educação e do direito ao acompanhante especializado, que a Lívia acabou de mencionar, né? Com esse problema da regulamentação de quem é essa pessoa, quem vai dizer qual é a necessidade, quem vai assumir essa indicação para essas funções que estão prejudicadas muitas vezes no autismo, né? E, na regulamentação, então, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação em um sistema educacional inclusivo. E, no parágrafo 2º do artigo 4º, caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino, então, deverá prover este profissional. Não quero aqui fazer um resgate histórico desses conceitos de educação, como é que isso tudo aconteceu, mas quero lembrar que, quando a gente falava em integração, quando a gente propôs essa mudança de paradigma de integração para a inclusão, a integração queria dizer que essa criança estaria pronta para frequentar a educação comum, a escola regular, né? E a inclusão, não, a escola estaria preparada para receber toda e qualquer criança e a receber bem, né? Então, tentando juntar aí essa questão legal, o que a gente estaria dizendo em adaptações razoáveis? O que seria razoável? Tablets para comunicação alternativa, o acompanhante especializado, que mesmo sem definição, alguns municípios estão tendo iniciativas de professor, estagiário, um segundo professor dentro da sala, educadores ou não, né? Tem pessoas de ensino médio também, em alguns municípios, servindo desse papel. E o fato é que, na inclusão, a gente teria que ter escolas aptas a receber todo tipo de estudante, com todo tipo de necessidade, com dificuldades outras. E a prática vem mostrando, e não só a prática, mas a pesquisa, que isso não tem sido efetivo, né? Em vários congressos fora daqui do Distrito Federal, a gente escuta muito que escolas, infelizmente, não conseguiram absorver essa parcela da comunidade. Na educação especial, sabe-se que essa categoria
de transtorno global de desenvolvimento é uma categoria com características bem diferenciadas, bem específicas, e que traz uma dificuldade maior, sim, para essa adequação, para essa ambientação escolar. E eu mesmo tive alunos que, infelizmente, não foram bem acolhidos na educação comum e precisaram, né, sair da escola e hoje estão em casa. Felizmente, tive alunos que foram incluídos, né, e que conseguiram concluir seu ensino básico, sua educação básica, estão no mercado de trabalho. A gente tem experiências muito positivas na educação inclusiva, mas também temos algumas situações meio complexas. E com relação à pesquisa, fiz um mestrado, e o tema do mestrado, o título era Pais de Alunos Autistas, Relatos de Expectativas, Experiências e Concepções em Inclusão Escolar. E a reflexão iniciou justamente pensando nisso. Será que a gente não está falando de um ideal educativo quando a gente fala nessa inclusão que tanto se deseja e que eu também desejo? Né? Será que a gente está falando de um ideal na realidade da educação pública que hoje a gente tem? Né? Não estou falando do que a gente imagina ou do que a gente deseja, mas da realidade da escola pública, com falta de servidores, com falta de recursos, com essa estrutura ou falta de estrutura que hoje se tem. Será que a gente não está idealizando, neste momento histórico, né, essa inclusão para todos, de fato? Né? E dentro dos objetivos, então, a gente estudou o impacto do autismo na vida dessas famílias e as possibilidades e os limites dessa inclusão, como essas famílias avaliaram esse processo inclusivo, a satisfação, a insatisfação, as dificuldades, as possibilidades desse processo. A gente sabe que tem uma representação social de segregação que é atribuída às unidades, às instituições que são exclusivas de pessoas com deficiência, né? Embora tenham sido elas as que acolheram e que deram lugar de aluno, muitas vezes, a essas pessoas com deficiência. Então, elas foram um espaço inclusivo e continuam sendo, até hoje, né, para algumas dessas famílias. E quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de pessoas com comprometimentos variados. A gente está falando de todo um espectro, né? Por isso tantas cores no símbolo do autismo, e a gente está falando de um grau de comprometimentos variados. Por isso a gente tem também possibilidades variadas de atendimento na educação pública aqui ainda no Distrito Federal, né? Então a gente na pesquisa a gente ouviu várias queixas e também elogios. A gente teve escolas que trocaram simplesmente o rótulo de aluno especial para aluno incluído, né? Outras escolas realmente se apropriaram da ideia, da filosofia, e incluíram verdadeiramente, são dignas de serem chamadas escolas inclusivas, e isso é bacana, né? Porque realmente aconteceu. Mas, quando a gente fala de inclusão escolar, no autismo a gente está falando de transtorno grave. Em algumas situações, em alguns casos, em alguns momentos específicos da vida de algumas dessas pessoas, essa avaliação precisa ser feita com um cuidado maior, né? Precisa ser feita uma avaliação caso a caso, como, por exemplo, aquela cena que a Tatiana mostrou, né? Como a escola hoje que a gente tem acolheria pessoas num quadro grave, naquele momento da vida deles, né? Será que hoje a gente tem essa condição na escola pública? Então, hoje, no DF, a gente tem ainda, sim, várias possibilidades, várias alternativas educacionais para as pessoas com autismo, que vão desde instituições especializadas até a inclusão escolar tão desejada. Espero que a inclusão um dia seja realidade mesmo, para uma maioria, uma ampla maioria. Acho que ainda tem muitas pessoas com autismo que podem ser beneficiadas por esse sistema, que a educação deixe de ser prioridade apenas nos discursos. É complicado falar isso aqui, mas acho que aqui também é um espaço que precisa ser dito.
né, prioridade nas campanhas, desde lá do vereador, do município. A educação é sempre prioridade. Espero que essa prioridade um dia seja real, para que minimamente essas adaptações razoáveis sejam de acesso a essas pessoas e que a gente consiga uma inclusão mais ampla para uma maioria, né, dessas pessoas que possa ser beneficiada. Ainda assim, teremos alguns casos que a educação não está dando conta, né? Por isso minha colega está aqui do meu lado com a saúde, porque a gente vai precisar desses atendimentos intersetoriais aí para essa colaboração. A gente precisa que a qualidade da educação seja, de fato, que a educação seja valorizada para que essa população que merece seja considerada e respeitada como cidadão. Obrigada. Muito bem.